te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 7 de junho, quarta-feira. Hoje a nossa leitura e reflexão no Salmo 119, versículos de 161 a 168. Estamos na 21ª divisão de 8 versículos, então, do Salmo 119. E que se inicia hoje com a letra Shin, que significa dente. Esse texto, então, que nós vamos ver, nos fala sobre a verdadeira paz e segurança que só existem em Deus. É sobre isso que o salmista vai falar. Tá? Mas antes de nós iniciarmos, lembrando então do nosso exercício aqui, né? Cumulativo, estamos falando de todas as divisões que nós já tivemos, as quais nós já falamos, e o significado então de cada uma das letras então do alfabeto hebraico, tá? Então, versículos de 1 a 8, a letra é Aleph, significando boi, Bet de 9 a 16, casa, Gimel de 17 a 24, camelo, Dalet de 25 a 32, porta, Re de 33 a 40, casa, Vav de 41 a 48, prego, Zain de 49 a 56, arma, Het de 57 a 64, cerca, Tet de 65 a 72, bolo de pão ou pacote, Yod de 73 a 80, mão, Kaf, e 81 a 88, palma da mão, Lamed de 88 a 96, aguilhão, Men de 97 a 104, água fluindo, Num de 105 a 112, peixe, Samesh de 113 a 120, desconhecido, Ain de 121 a 128, olho ou fonte, P de 129 a 136, boca, Tsad de 137 a 34, armadilha ou anzol, o Raf, né? De 145 a 152, prisão ou capacete, Resh de 153 a 160, significando cabeça. E hoje, os versículos então de 161 a 168, Shin, significando dente. Então, nessa passagem, o salmista ele apresenta a sua condição de perseguido diante de Deus. E apesar de estar sofrendo, o salmista não está disposto a fazer concessões nem com desânimo e nem com pecado. Ele espera em Deus pela sua salvação. E esperando em Deus, ele é capaz de se alegrar, de louvar a Deus, de gozar profunda paz e de obedecer aos mandamentos de Deus. Porque ele é sustentado pela sua palavra. Então, os versículos 161, 163 e 166 nos falam sobre a condição, né, o salmista e a sua condição diante de homens e diante de Deus. O que está acontecendo? Qual é a sua relação, a sua condição diante dessas pessoas? E aí, então, nós temos o versículo 161 nos dizendo aí o seguinte: príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Príncipes, líderes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Se o autor do Salmo 119 for mesmo o rei Davi, nós já dissemos isso diversas vezes, ele certamente está fazendo uma referência ao período em que ele foi deposto pelo seu filho
o príncipe Absalão, com a concordância de todos os outros príncipes, porque não há registro na Bíblia de qualquer dos filhos de Davi que tenha se oposto ao golpe que foi praticado por Absalão. Mas o salmista não se entrega ao desânimo por causa disso, provocado por essa perseguição e muito menos pelo pecado, né, cometido contra ele. Pelo contrário, ele se volta para a palavra de Deus, né? Se volta para o Senhor. O versículo 160 diz: a tua palavra é verdade, desde o princípio cada um dos teus juízos, tua justiça dura para sempre. Vimos isso na sessão de ontem. Então ele se volta para a palavra, e na palavra de Deus ele encontra forças para se ver liberto de qualquer medo que os homens possam lhe causar. Então, no Salmo 118, versículo 6, que nós já vimos, ele diz: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? Né? Nada pode me fazer contra mim. Então ele permanecia inabalável diante do Senhor. Versículo 163 diz: abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Então a consequência clara de se apegar a Deus e a sua palavra é uma atitude que se opõe de forma vigorosa contra toda falsidade, seja ela ética ou religiosa. Então, esta é uma necessidade presente em todas as épocas, né? Em todo o tempo, pessoas que realmente se voltam para o Senhor e abominam, odeiam a mentira, mas que amam a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor é clara em apresentar isso. O texto de 2 Timóteo, Paulo escrevendo, ele diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, né? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Então, ele não pode realmente dar ouvidos e comungar com a mentira, mas deve amar a lei do Senhor, tá? Então ele fala disso de uma forma muito clara, muito aberta, no versículo 163 que nós temos aí. Bom, versículo 162 ele diz que folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Então a ilustração usada pelo salmista é bastante forte. Ele diz que se alegra na palavra de Deus como alguém que acha grandes despojos. Então a linguagem aqui é uma linguagem militar. Os despojos eram benefícios que se colhiam, né, somente após tremendas lutas, após o inimigo ter sido totalmente abatido, né, depois de grande matança. Então, o mesmo é verdade com relação à palavra de Deus, né, no que diz respeito às lutas que são grandes, aos grandes sacrifícios necessários para estar nessa batalha. Então, dúvidas, né, distrações, amor ao pecado, clamor do mundo, outras coisas precisam ser encaradas e vencidas mediante a fé, e uma atitude incessante de combate por parte dos nossos corações e das nossas mentes. Então, os que se aplicam dessa maneira têm garantida a promessa de que as Escrituras se abrirão como se fossem grandes riquezas. Né? Folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Então ele folga, ou seja, ele se alegra com essa palavra de uma forma então muito grande, tá? Versículo 163 já dissemos, já lemos: abomina e odeia a mentira, mas ama a tua lei. Versículo 164: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, né? Então a palavra hebraica aqui, 7, não indica uma quantidade literal de vezes. A intenção do salmista aqui, ao citar o número, né, que representa a perfeição dentro da cultura judaica, é indicar que sua disposição de louvar a Deus era constante durante todo o dia. Então nós precisamos aprender com o salmista que a graça do Senhor é melhor do que a própria vida, e por isso os nossos lábios vão louvar ao Senhor. Então, o resultado imediato desta
a atitude constante de louvor é uma profunda paz. E essa paz só pode existir para a alma que está ancorada em Deus. É a paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações com toda certeza. É disso então que o salmista fala aqui nesse versículo, tá? Não somente aqueles que possuem a paz de Deus nos seus corações podem agir como verdadeiros pacificadores, né? Porque Jesus também bem disse que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, tá? Então, ele fala claramente, né, desses juízos, dessa participação conjunta e da paz, né, que tem aqueles que amam a lei do Senhor e que para esses não há tropeço, porque o Senhor está dirigindo os seus passos, dirigindo as suas vidas, né? E isso fica muito notório e muito claro, então, no versículo que nós acabamos de ler, tá? Olhando mais de perto, então, mais um pouco, o versículo 156, ou 166, ele diz: Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Então, observar os testemunhos do Senhor, né, os quais ele diz que tem cumprido, né, que tem esperado essa salvação, mostra exatamente o quanto, né, o salmista estava ancorado, alicerçado no Senhor, né? Tem cumprido os seus mandamentos. Então, quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, né, quanto mais obedecemos aos mandamentos de Deus, mais nós os amamos. Então, nós estamos falando aqui de conformidade externa aos mandamentos de Deus, mas uma obediência que é sincera e que parte do coração daquele que realmente cumpre a palavra do Senhor, tá? A obediência que começa no coração e que se manifesta em atos que refletem, né, o verdadeiro temor do Senhor. Então, o salmista não escolhia entre os mandamentos do Senhor aqueles que ele desejava obedecer. Ele disse que todos eram importantes. Tenho obedecido todos os seus mandamentos. De novo, aqui não estamos falando de uma pessoa perfeita, mas de uma pessoa que está buscando no Senhor dia a dia cumprir a sua vontade. Então, o salmista não moldava a sua vida de acordo com as suas próprias conveniências, definições, mas sim de acordo com a palavra de Deus, porque eu tenho esperado nessa palavra, né? Então o salmista não reivindica em nenhum momento uma vida de perfeição absoluta, né? Como talvez alguns queiram entender através do texto bíblico. Ele ama o Senhor, ele ama a palavra do Senhor, mas ainda assim existem situações, né, práticas que precisam ser tratadas pela graça perdoadora de Deus. Por quê? Porque somos seres humanos falhos e imperfeitos. E o salmista aqui não era alguém diferente, tá? Mas era alguém que tinha também grandes dificuldades, evidentemente, na sua caminhada, né, de serviço ao Senhor, de desejo constante de estar cumprindo a palavra do Senhor no seu dia a dia, tá? Então, ele manifesta isso e deixa claro dentro dos seus escritos, tá? O desejo de realmente fazer aquilo que o Senhor espera dele. Então o salmista sabe que Deus é poderoso para salvar, né, a sua vida, por isso ele tem esperado nessa salvação e ele espera no Senhor. Tenho esperado na tua salvação, né? Essa palavra esperar significa a esperança, né, como ensinado na Bíblia. É o contrário da maioria do que as pessoas imaginam, não é um sentimento, é uma decisão essa esperança, né? Tem esperado na tua salvação, ele tem tomado uma decisão, a decisão de confiar em Deus, na sua palavra, mesmo diante de todas as evidências contrárias a isso. Então, o exemplo mais bíblico e claro dessa verdade, né, pode ser visto na vida de Abraão. E Romanos capítulo 4, versículos de 16 a 21, fala sobre o fato de que, pela fé, Abraão, então, ele abraçou a vontade de Deus e cumpriu, né, todo o mandato do Senhor, e que através dele, então, uma grande nação nasceu, porque ele teve, assim, a sua descendência, né,
E aí então dessa descendência uma grande nação nasceu e pôde então ser chamada como nação do Senhor, povo do Senhor, tá? Porque Deus lhes fortaleceu e eles então com as suas vidas puderam dar glórias ao Senhor. Então tenho esperado, nos fala sobre, guarde isso, não sobre sentimento, mas sobre decisão tomada na certeza de que Deus cumpre a sua vontade e a sua palavra. A minha alma tem observado os seus testemunhos, amo-os excessivamente, tá? Então ele diz que ama esses mandamentos do Senhor, ele diz excessivamente, né? É até uma expressão bem interessante, bem forte aqui, falando que ele ama de forma excessiva, então, os mandamentos do Senhor, tá? Versículo 168. Só um instante. Aí. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Né? Então, ele, mais uma vez, ele declara o seu desejo de estar sempre caminhando, né, ao lado do Senhor. O salmista sabe que toda a sua vida está desnuda na presença de Deus. É por isso que ele diz que na tua presença estão todos os meus caminhos. Todos os meus caminhos estão diante de ti, né? Então, essa realidade, acerca da qual ele estava plenamente consciente, né, era a sua força motivadora para cumprir os mandamentos do Senhor. Porque ele sabia claramente que todos os seus caminhos estavam diante do Senhor, estavam descortinados. O Senhor tinha o conhecimento de todas as coisas. Então, por isso, ele observava esses caminhos e cumpria cabalmente, né, a vontade do Senhor. Ok? Mais uma vez, vamos lembrar, nós estamos falando aqui de alguém que é perfeito, inculpável, né, que não tem erros e falhas, pecados, mas de alguém que está buscando na palavra do Senhor, na prática diária, viver cada vez mais perto de Deus. Portanto, o que nós podemos concluir, então, justamente desses versículos, desses 8 versículos dessa sessão 21ª, então temos apenas mais um, porque são 22 letras do alfabeto hebraico. Vimos nessa manhã a 21ª, e na sexta-feira, lembrando que amanhã, feriado, nós não vamos ter o nosso encontro, né? Mas teremos na sexta-feira, e aí na sexta encerraremos o Salmo 119, na sua totalidade, os 176 versículos. Veremos então a 22ª sessão de 8 versículos, tá? E aí na segunda-feira começaremos então justamente no novo capítulo 120, ok? Então não se esqueça disso, e vamos participar, vamos nos envolver, vamos compartilhar com outras pessoas desse texto que é tão precioso para todos nós, tá? Salmo esse, desde o princípio temos falado, dedicado à palavra do Senhor, mostrando a grande importância dessa palavra em toda a nossa vida. Então nós devemos temer ao Senhor e a sua palavra, né? O próprio Senhor Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então nós devemos temer ao Senhor e temer a sua palavra, e assim permanecemos firmes diante do Senhor. Nossa confiança e esperança devem estar em Deus, não como sentimentos, e sim como decisões de nos mantermos firmes. Tenho esperança, tenho esperado. Então é uma certeza, não é um sentimento, né? Então devemos manter firmes, esperando em Deus mesmo contra as evidências externas muitas vezes. Então não como sentimento, mas como decisão de nos mantermos firmes no Senhor, independente das circunstâncias, tá? Isso é muito importante. Como filhos de Deus, também nós precisamos levar a mensagem de que as pessoas podem viver em paz com Deus e, como consequência, viver em paz consigo mesmas e umas com as outras.
Então, se eu tenho paz com Deus, eu terei paz também com aqueles que estão ao meu redor, né? Então, é sobre isso que o salmista também aqui vem falar de uma forma muito clara, né? Que podemos viver essa paz, ter essa paz de forma muito clara, muito evidente em nossas vidas, e assim praticarmos e vivemos essa paz diante também daqueles que estão próximos a nós, tá? Se dizemos que somos filhos então da luz, então devemos viver como tal, né? É sobre isso também que ele menciona aqui no texto, tá? Porque num outro tempo, a palavra de Deus diz que nós éramos filhos das trevas, mas agora somos filhos da luz e devemos andar como filhos da luz, tá? Então isso é notório também no texto. E nós devemos também, né, nos conscientizar de que nossas vidas estão completamente reveladas diante do Senhor. Tudo que fazemos, falamos, pensamos inclusive, né, diante de Deus, a quem temos que prestar contas e que espera de nós o seguinte, que nós estejamos então obedecendo, cumprindo cabalmente à risca todos os seus mandamentos e a sua palavra. Então, não temos como escapar desse fato de que Deus ele tem o conhecimento de todas as coisas que você e eu falamos, pensamos, onde andamos. Então, que nós possamos esperar no Senhor e realmente andarmos, né, segundo a sua vontade e nos conscientizarmos de que tudo está revelado diante dele. Então, não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus, tá? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É isso que a palavra do Senhor deixa bem claro. Então, que Deus nos dê graça e nos abençoe para que nós possamos andar nos seus caminhos e cumprir a sua vontade, a sua palavra, e assim a cada dia estamos testemunhando com as nossas vidas esse Deus vivo, fiel e verdadeiro, que tudo fez e tudo tem feito para abençoar a sua e a minha vida, e assim então caminhamos para servirmos mais e melhor o Senhor a cada dia. Ok? Que Deus então possa nos abençoar, possa abençoar ricamente a sua vida nessa quarta-feira, que todos tenham uma boa quarta-feira, né, dirigida pelo Senhor, tenham um bom feriado, aqueles que terão apenas a quinta-feira, aqueles que vão ter um feriado mais prolongado, que Deus os abençoe, tenham um bom tempo de descanso com os seus, e aqueles que estarão trabalhando, que Deus também possa dar forças para o seu trabalho, as suas atividades, tanto na sexta como também depois no sábado, tá bom? E mais uma vez lembrando que amanhã então não teremos nosso encontro, faremos isso na sexta-feira, ok? Que Deus abençoe então ricamente a sua vida. Não deixe de compartilhar, mesmo depois que nós terminarmos o nosso vídeo aqui, seja um instrumento nas mãos de Deus para compartilhar essa mensagem preciosa, ok? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor direção para os nossos caminhos, de maneira que nós possamos servi-lo e agradá-lo em tudo aquilo que fizermos. Oramos agradecidos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que todos tenham então uma boa quarta-feira, a graça e a paz do Senhor, e até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Forte abraço a todos vocês e até lá. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti.